o matrimônio perfeito. Seu link. Capítulo 9. Mais seu Gaio. comentário. Quando no Sanctum Mais sua Sanctorum do inscrição. Templo de Salomão, o sumo Mais seu sacerdote cantava o compartilhamento. terrível mantra Iaó, os Faz esse tambores do conteúdo templo crescer. ressoavam para impedir que os Nossa profanos imensa escutassem o gratidão. sublime Iaó. O grande mestre Uracocha disse, na igreja gnóstica, o seguinte: Diodoro disse, sabei que entre todos os deuses, o mais elevado, é Iaó. Aídes é o inverno, Zeus principia na primavera, Hélios no verão, e no outono volta à atividade Iaó, que trabalha constantemente. Iaó é Jovis Pater, é Júpiter, a quem os judeus chamam sem direito de Javé. Iaó oferece o substancioso vinho da vida, enquanto Júpiter é um escravo do sol. E Igni, fogo, alma. A Aqua, água, substância. O Origo, causa, ar, origem. O Iracocha disse, Iaó é o nome de Deus entre os gnósticos. O Espírito Divino é simbolizado pela vogal, que é o círculo eterno. A letra I simboliza o ser interno de cada homem, mas ambos misturam-se entre si com a letra, como ponto de apoio. Este é o poderoso mantra ou palavra mágica que deve se cantar quando estamos praticando a magia sexual com a esposa sacerdotisa. Deve-se prolongar o som das 3 poderosas vogais, assim, I, A, O, quer dizer alongando o som de cada vogal. Solta-se o ar depois de tê-lo inalado, enchendo os pulmões. Inala-se contando até 20, se retém até contar 20 logo exala-se o ar vocalizando a letra I. Em cada exalação conta-se até 20. Repete-se o mesmo para a letra A. Logo segue-se com a letra O. Isto se repete por 7 vezes. Depois continua-se com os poderosos mantras arcaicos, Kavlaka, Savlasa, Zeezar. Kavlaka faz vibrar o homem espírito. Savlasa faz vibrar a personalidade humana terrestre. Zeezar faz vibrar o astral do homem. Estes mantras são antiquíssimos. O divino Salvador do mundo, quando praticava com a sacerdotisa na pirâmide de Khephren, cantava com ela o poderoso mantra sagrado do fogo. Esse é, Inri. O Senhor de toda adoração praticou no Egito com sua Ísis. Ele combinava este mantra com as 5 vogais Iaoa. Inri, Enri, Unru, Unru, Anra. O primeiro para a clarividência. O segundo para o ouvido mágico. O terceiro para o chakra do coração, o centro da intuição. O quarto para o plexo solar ou centro telepático. O quinto para os chakras pulmonares. Estes conferem o poder de recordar reencarnações passadas. O mantra Inri e seus 4 derivados aplicáveis aos chakras, se vocalizam dividindo-os em 2 sílabas e logo alongando o som de cada uma de suas 4 letras mágicas. Com estes mantras levamos o fogo sexual aos chakras durante as práticas de magia sexual. Voltando agora ao Iaó, que como já dissemos é o nome de Deus entre os gnósticos, acrescentaremos o seguinte: a vogal I faz vibrar a glândula pineal e o embrião da alma que todo ser humano leva encarnado. A vogal A faz vibrar o veículo físico, e o formidável faz vibrar os testículos transmutando maravilhosamente o licor seminal, até transformá-lo em energias crísticas que ascendem vitoriosamente até o cálice, cérebro. O Evangelho de São João começa cantando ao Verbo: no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Este era no princípio com Deus, todas as coisas por ele foram feitas, e sem ele nada do que é feito teria sido feito. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz nas trevas resplandece, mas as trevas não a compreenderam. Do Evangelho de São João, 1 e 5. A palavra João se decompõe nas 5 vocais, assim, Ieoa, Ieuan, Juan. Todo o Evangelho de João é o Evangelho do Verbo. Existem pessoas que querem separar o Verbo divino da magia sexual. Isso é absurdo. Ninguém pode encarnar o Verbo excluindo a magia sexual. Jesus, que é a mesma encarnação do Verbo, e Jesus, que é o mesmo Verbo feito carne, ensinou magia sexual precisamente no mesmo Evangelho de São João. É necessário estudar agora o Evangelho de São João, capítulo 3, desde o versículo 1 até o 20. Vejamos. E havia um homem dos fariseus que se chamava Nicodemos, príncipe dos judeus. Este veio a Jesus de noite, e dizendo-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus,
porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não fosse com ele. Respondeu Jesus dizendo-lhe, na verdade, em verdade te digo, que aquele que não nascer outra vez, não pode ver o reino de Deus. João 3, 1-3. Há aqui, querido leitor, um problema sexual. Nascer tem sido e sempre será sexual. Ninguém pode nascer de teorias. Não conhecemos o primeiro nascido de alguma teoria ou de alguma hipótese. Nascer não é questão de crenças. Se somente de acreditar nos evangelhos já nascêssemos, então por que não nasceram todos os estudantes da Bíblia? Isto de nascer não é questão de acreditar ou de não acreditar. Nenhuma criança nasce por crenças. Só se nasce pelo ato sexual. Isto é questão sexual. Nicodemos ignorava o grande arcano e contestou em sua ignorância, dizendo: como pode o homem nascer sendo velho? Pode outra vez entrar no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: na verdade, em verdade te digo, que o que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 3, 4 e 5. É necessário, leitor, que tu saibas que a água do Evangelho é o mesmo sêmen e que o Espírito é o fogo. O Filho do Homem nasce da água e do fogo. Isto é absolutamente sexual. Aquele que nasce da carne, carne é, e o que é nascido do Espírito, Espírito é. Não te maravilhes do que te digo, te é necessário nascer outra vez, é necessário que nasça o Mestre dentro de nós mesmos. O vento de onde quer sopra e ouve seu som, mas nem sabes de onde vem nem aonde vai, assim é nascido todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, 6 e 8. Realmente, aquele que nasce do Espírito brilha por um momento e logo desaparece entre as multidões. As multidões não podem ver o super-homem. O super-homem torna-se invisível para as multidões. Assim como a crisálida não pode ver a mariposa quando esta voou, assim um homem normal comum e corrente perde de vista o super-homem. Nicodemos não entendeu nada disto e respondendo disse: como pode-se fazer isto? Respondeu Jesus dizendo-lhe: tu és o mestre de Israel e não sabes isto? João 3, 9 e 10. Realmente Nicodemos conhecia as sagradas escrituras porque era um rabi, mas não conhecia a magia sexual porque Nicodemos não era iniciado. Jesus continuou dizendo: na verdade, em verdade te digo que o que sabemos falamos e o que vimos testemunhamos e não recebeis nosso testemunho. João 3 horas e 11 minutos. Jesus deu testemunho do que sabia, do que tinha visto, e do que tinha experimentado por si mesmo. Jesus praticou a magia sexual com uma vestal da pirâmide de Quéfren. Assim ele nasceu. Assim foi como ele se preparou para encarnar o Cristo. Assim foi como pode encarnar ao Cristo no Jordão. Todos sabemos que Jesus, depois de sair do Egito, viajou pela Índia, Tibete, Pérsia, etc., e logo de volta à Terra Santa recebeu a iniciação venusta no Jordão. Quando João batizou o Mestre Jesus, então o Cristo entrou na alma do Mestre. O Cristo se humanizou. Jesus se divinizou. Desta mistura divina e humana resulta isso que se chama o Filho do Homem, o Super-Homem. Se Jesus não tivesse praticado a magia sexual no Egito, não poderia encarnar o Cristo. Teria sido um bom mestre, mas não um modelo vivo do Super-Homem. Se vos falei de coisas terrenas e não acreditastes, como acreditareis se os dissesse às celestiais? João 3 horas e 12 minutos. Com isso se comprova que o grande mestre está falando de coisas terrenas, da prática de magia sexual. Sem esta não se pode nascer. Se as pessoas não acreditam em coisas terrenas, como poderiam acreditar nas celestiais? E ninguém subiu ao céu, salvo o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. João 3 horas e 13 minutos. O eu não pode subir ao céu porque não desceu do céu. O eu é Satã e deve dissolver-se inevitavelmente. Essa é a lei. Falando sobre a serpente sagrada disse o grande mestre, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. João 3 horas e 14 minutos. Precisamos levantar a serpente sobre a vara tal como fez Moisés no deserto. Isto é questão de magia sexual porque o Kundalini somente sobe com a magia sexual. Somente assim podemos levantar o Filho do Homem, o Super-Homem dentro de nós mesmos. É necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que em ele acreditar,
não se perca senão que tenha vida eterna. João 3 horas e 15 minutos. Muitas pessoas acreditam que já têm vida eterna, e que estão salvos. Esse conceito está errado. A imortalidade é algo que nem todos têm. Somente nascendo pode-se conseguir. A morte normal, comum e corrente, é uma subtração de números inteiros. Feita a operação, somente ficam os valores. Estes são o eu pluralizado, legião de fantasmas que continuam, fantasmas adormecidos, fantasmas frios. Mas a pessoa que amamos na Terra morreu. Não foi imortal, morreu. O eu é um punhado de recordações e recordações do ser amado que morreu. Somente continuaram as recordações. A pessoa morreu. Os chamados corpos astral, mental e causal, realmente não são senão fantasmas. O homúnculo racional, equivocadamente chamado homem, ainda não tem os autênticos veículos astral, mental e causal, realmente é tão somente um fantasma. É necessário praticar magia sexual, viver o caminho do matrimônio perfeito para engendrar o astral Cristo. Em vez da relação sexual que chega ao orgasmo, devem ser realizadas reflexivamente doces carícias, frases amorosas e toques delicados, mantendo constantemente a mente isolada da sexualidade animal, sustentando a mais pura espiritualidade, como se o ato fosse uma verdadeira cerimônia religiosa. Não obstante, o homem pode e deve introduzir o pênis e mantê-lo no sexo feminino, para que ocorra a ambos uma sensação divina, cheia de gozo, que pode durar horas inteiras, retirando-o no momento em que se aproxima o espasmo, para evitar a ejaculação do sêmen. Desta maneira terão cada vez mais vontade de acariciar-se. Isto pode repetir-se tantas vezes quantas quiser sem jamais ocorrer o cansaço, porque o oposto é a chave mágica para ser diariamente rejuvenescido, mantendo o corpo são e prolongando a vida, já que é uma fonte de saúde com esta constante magnetização. Sabemos que no magnetismo ordinário, o magnetizador comunica fluidos ao sujeito e se o primeiro tem essas forças desenvolvidas pode sanar o segundo. A transmissão do fluido magnético é feita ordinariamente pelas mãos ou pelos olhos, mas é necessário dizer que não há condutor mais poderoso, 1000 vezes superior aos demais, que o membro viril e a vulva, como órgãos de recepção. Se muitas pessoas praticam isso, ao seu redor espalha-se força e êxito para todos os que se ponham em contato comercial ou social com eles. Mas no ato de magnetização divina, sublime, a que nos referimos, ambos homem e mulher se magnetizam reciprocamente, sendo eles um para outro como um instrumento de música que, ao ser tocado, lança ou arranca sons prodigiosos de misteriosas e doces harmonias. As cordas desse instrumento estão espalhadas por todo o corpo e são os lábios e os dedos os principais tocadores dele, com a condição de que presida esse ato a pureza mais absoluta, que é a que nos torna magos neste instante supremo. Até aqui o Dr. Krumheller. Este é o caminho da iniciação. Por este caminho chega-se à encarnação do Verbo. Podemos ser estudantes rosacruzes, teósofos, espiritualistas. Podemos praticar yoga, e não há dúvida de que em tudo isto existem maravilhosas obras e magníficas práticas esotéricas, mas se não praticamos magia sexual, tampouco formamos o astral Cristo, a mente Cristo, a vontade Cristo. Sem a magia sexual não podemos nascer de novo. Praticai o que quiserdes, estudai na escola que mais vós gostardes. Orai no templo que mais vos agrade, mas praticai magia sexual. Vivei o caminho do matrimônio perfeito. Não somos contra nenhuma santa religião, nem contra nenhuma escola, ordem ou seita. Todas essas sagradas instituições são necessárias, mas recomendamos viver a senda do matrimônio perfeito. O matrimônio perfeito não se opõe ao viver religioso, nem às práticas esotéricas da Santa Yoga. O movimento gnóstico é formado por pessoas de todas as religiões, escolas, lojas, seitas, ordens, etc., etc. Recordai, amado leitor, a sagrada joia com seu Iaó. No gaio está escondido o Iaó, trabalhai com o Iaó. O sacerdote, o mestre de toda loja, o discípulo de Yoga, todos, conseguirão nascer, conseguirão conservar sua verdadeira castidade, se praticarem magia sexual. Bendito seja o Iaó, bendita seja a magia sexual, bendito o matrimônio perfeito. Na magia sexual encontra-se a síntese de todas as religiões, escolas, ordens e yogas. Todo sistema de autorrealização sem a magia sexual está incompleto. E, portanto, não serve.
Cristo e a magia sexual constituem a suprema síntese prática de todas as religiões.